Agora, doutor Pedro, passado todo esse tempo, a Sudene foi extinta, depois foi recriada, mas parece que não saiu do papel, porque hoje a Sudene, ninguém sabe o que a Sudene de fato faz. Ela foi até recriada aqui no Ceará, num ato que contou com a presença até, eu estava lá como jornalista, presenciei, estava lá o doutor Celso Furtado, já velhinho, mas estava lá, era o governo do Lula, estava lá o nosso Ciro Gomes como ministro da Integração Nacional, era o primeiro governo do Lula, mas o fato é que a Sudene, apesar daquela criação, não é, com muito glamour, ela, de fato, eu queria uma avaliação do senhor. Primeira pergunta, o que se fez da Sudene? Ela foi recriada, ela existe de fato e de direito? Segundo, o que a gente precisa fazer para dar mais uma vez um salto no Nordeste? Muito obrigado pela sua pergunta, ela é muito oportuna, bem formulada. Mas eu quero concluir a minha história. Pois sim. Está faltando o ponto final. É que por que então escrever esse livro? Para registrar uma história. Porque eu participei de todos os detalhes e a literatura econômica brasileira não registra o que aconteceu nesse momento. O mundo inteiro não teve nenhum exemplo semelhante. E as coisas que estão escritas aí, analisadas, elas são subsídios importantes, determinantes para a nova visão do Nordeste, segundo a sua pergunta. Esse estudo não foi feito só como um registro histórico. Eu sou um historiador, sou vice-presidente do Instituto Histórico e tenho muitos livros escritos sobre isso. Mas é sobretudo um economista. Mas o objetivo foi catalogar, foi indicar quais as políticas que foram adotadas e que deixaram de ser adotadas. Muitas não foram adotadas. Então muita coisa ficou só no papel. Né? E que estão aí recapituladas, estão recolocadas como sugestões para o futuro, para o doravante. A Sudene, o que é hoje a Sudene? Mas o que aconteceu? É que depois da década de 70 veio uma questão internacional, chamada crise do petróleo. Sim. A década de 80 foi uma década perdida. Veio o outro plano, um novo programa, que foi o terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico, elaborado por Delfim Neto, né? Já no governo final, governo do regime militar, Figueiredo. Né? Então, esse plano ele não deu a menor importância ao Nordeste. E o Nordeste foi, então, desarmado nas suas políticas principais. E doravante, e a partir daí, ele ficou sempre fragilizado, porque todos os esquemas que foram idealizados, então, para o Nordeste, eles sempre tinham fatores negativos, né, que não eram plenamente prioridade nacional. O desenvolvimento econômico do Nordeste nunca foi prioridade nacional. Pronto, o senhor está dizendo aí um dado. Vejamos, o que o José Roberto Mangabeira Unger foi ministro da Estudos Estratégicos do governo Lula e Dilma. E aí? Foi o que ele disse. Para responder essa pergunta, por isso que eu estou usando já a ideia que foi realmente um grande... É um grande professor, uma pessoa muito importante. Ele mora até nos Estados Unidos. Ele mora aqui, mora nos Estados Unidos, mas sempre vem ao Brasil. Ele, então, analisando... Ele é quase um brasileirista. Ele analisando esse assunto, ele disse assim, o Nordeste não tem um projeto. Não tem um projeto. E por que falta esse projeto se nós tivemos, nesse tempo todo, nós tivemos 3 presidentes nordestinos. Nós tivemos o Sarney, maranhense, o Collor, alagoano, e o Lula, que foi um presidente oriundo das classes populares, etc, etc. Por que não se inverteu essas prioridades? O Nordeste, terminar com a ideia dele. Esse projeto, o Nordeste não tem um projeto. Porque o projeto do Nordeste não pode ser Bolsa Família. Não. Ele então afirmou, o Nordeste não tem um projeto e o Brasil não pode jamais alcançar o desenvolvimento econômico se não realizar o desenvolvimento econômico do Nordeste. Ele jamais realizará isso. E o Nordeste tem outro desafio, que está dentro da sua pergunta, é que o Nordeste tem um problema, é do semiárido. E o Nordeste jamais poderá conseguir entrar num curso de desenvolvimento econômico autossustentado e permanente, se não resolver o problema do semiárido também. É outra questão. Mas ele conclui muito nostalgicamente. Ele diz assim, mas o Nordeste, hoje, no tempo dos governos anteriores, está órfão. E o Nordeste precisa se rebelar contra isso. O Nordeste é uma grande nação, a nação dentro da nação. Sim, mas nós temos 52 milhões de habitantes. O Mangabeira estava dentro de um governo. E por que o governo que ele estava não mudou isso? Mas botaram ele para fora. Era o governo do Lula. E depois ele votou no governo da Dilma. Não quero fazer aqui política sobre isso, né? Mas aconteceu isso. Mas o fato é que o Nordeste continua carente de um projeto estratégico. Então vem aí o ponto central. E disso tudo, eu participei de todas as discussões e o que aconteceu quando se encerrou as atividades da Sudene, né, em 2001.
Estive presente na reunião em 2003, quando o presidente esteve aqui. Foi. E recriou. Assinou a medida provisória, porque ele passou 4 anos sem criar a Sudene. Só criou em 2007. Então, passou 4 anos sem criar a Sudene. E quando criou a Sudene descaracterizada. Mas há de registrar-se o seguinte: eu estou no ar e todas as pessoas estão me ouvindo. Inclusive o próprio senador Tasso Gereissati, por certo, vai me ouvir. Ele era da Comissão de Desenvolvimento Regional, né, no Senado. Eu fui consultado por ele sobre esse assunto. Eu dei vários pareceres. Eu fui contra a criação da Sudene. O senhor foi contra? Fui contra a criação da Sudene. Porque a Sudene, como estava sendo criada, era um esqueleto sem alma, sem carne. E deu no que deu, né? Artificializado, né? E que com a Constituição de 1988, com o federalismo que foi criado, com a autonomia que foi dada aos Estados, os Estados não respeitavam mais instituições regionais com cunhos sindicalistas e de outra natureza. Então, eu dei o parecer contrário à criação da Sudene. Mas o grupo que estava com ele realmente deu uma grande contribuição e montou finalmente uma nova instituição. Só que, quando ela foi encaminhada para a sanção do presidente, ele vetou. Os parágrafos e os itens principais da Sudene. Então foi criada uma Sudene sem condições. Sem nada, sem alma. Sem alma. Mesmo que tenhamos imaginado, participei dessas discussões, recursos para a Sudene. Foi criado um fundo especial para a Sudene, que nunca foi quase utilizado, ou mal utilizado. Então a Sudene, infelizmente, né, não pôde assumir as suas funções. Aí então vem, Renato, a minha grande proposta para você. A imprensa, o setor de relações, né, de comunicação, é fundamental. Ele foi importante nessa década de 70. Olha, você está prestando um serviço ao Nordeste quando menciona esses livros. O que é que nós estamos dizendo aí nesse livro? Nós estamos dizendo que o Nordeste está sem estrutura, está sem instituições daquelas regionais que existiram antes, a Sudene, o DENOX, a Codevasf, e outras instituições. Os estados não têm mais as suas secretarias de planejamento organizadas como existia naquela época. Só tem uma instituição. Nós temos o Banco do Nordeste. Só tem uma instituição no Nordeste, hoje, que está com condições de dar uma contribuição a isso. É o Banco do Nordeste do Brasil. No aniversário de 60 anos do banco, toda a comunidade do banco reunida, eu fiz uma palestra no Banco do Nordeste e convoquei os técnicos, as autoridades do banco. O banco precisa reassumir a sua posição de uma instituição de desenvolvimento regional, de liderança. Há uma certa inibição, uma certa humildade do banco em fazer bem o seu trabalho. Pode dizer que, recentemente, o Banco do Nordeste foi avaliado como a instituição mais ética e mais transparente do Brasil. Está aqui no Nordeste, fazendo grande trabalho, mas o banco tem de reassumir a sua posição de liderança, assumir e fazer aquilo que a Sudene não está fazendo, que não vai fazer. E o próprio Banco do Nordeste... a Sudene não vai fazer porque o senhor disse que a Sudene ela foi recriada de uma forma errada. Renato, e o próprio Banco do Nordeste acaba de realizar estudos extraordinários até o ano 2022. E nesse estudo que o banco mandou realizar, como nós fizemos na década de 70, está recomendado que o banco agora tem de assumir essa liderança e rearrumar o Nordeste, recomeçar o Nordeste, porque ele está avançando, está crescendo ao mesmo ritmo do Brasil. Ele não consegue diminuir a sua disparidade com o Brasil, nem com o Sudeste. Mas a ideia é que esse modelo de tentar seguir o Brasil, de depender do Brasil, de depender dos recursos que são depois ressugados para a própria economia do Brasil, o Instituto Econométrico tem estudos completos que mostram que os recursos que vêm nas várias modalidades, ou de investimento, ou recursos públicos, ou quaisquer transferências, elas, depois de um certo período, voltam para o Sudeste, 50%. O nosso presidente da academia, que é um doutor nessa área, o nome dele aí é o Pedro Jorge Ramos Viana, escreveu um livro sobre isso. 50% dos recursos que vêm para o Nordeste voltam para a região. É preciso reformular essa nova política. Peraí. 50% do dinheiro vem para o Nordeste e volta para onde? Para as outras regiões, ou para o Sudeste, qualquer lugar. Não fica aqui. Não fica aqui. Por exemplo, nós mesmos, e na década de 70... Quer dizer que é um dinheiro que na rubrica está para o Nordeste, mas se em determinado período ele não for usado, ele volta. Não, ele volta pelos mecanismos financeiros convencionais. Os bancos, por exemplo, captam recursos, aplicam lá. Vejamos o que nós fizemos. Nós, quando estávamos fazendo o desenvolvimento do Nordeste,
na década de 70, a nossa compreensão era a seguinte: éramos jovens, economistas, sem experiência. Nós achávamos que aqui os empresários não tinham experiência, não tinham tecnologia, não tinham capital. Era preciso trazer empresários de outros lugares. Onde fomos buscar os empresários? No Sul, ou então no exterior, ou então em empreendimentos de outra natureza. Trouxemos todos eles para cá. Eles aqui construíram algo que o Celso Furtado era contra, que ele, nas ideias dele, ele dizia: não façam isso, que era fazer uma economia dependente, né, de outras regiões do Brasil. O Nordeste devia ter uma autonomia, de autogeração do seu próprio desenvolvimento. Mas como essas empresas, essas indústrias vieram, ajudaram o Nordeste, instalaram a indústria, criaram emprego, foi bom, mas ele não foi plenamente internalizado. Essa é outra mensagem de Virgílio Távora. Ele disse: a indústria tem que ser internalizada. Não pode ser uma indústria dependente de matéria-prima do exterior, de mercado externo, de outras regiões. O Nordeste tem capacidade, tem recursos suficientes para ser uma região próspera, tanto quanto qualquer outra. Ela não foi, porque ela foi discriminada historicamente. Historicamente, isso é verdade. Ela nunca foi beneficiada. Os recursos que vinham, mesmo para o Nordeste, elas vieram direcionados para algumas regiões, ou para a Bahia, Pernambuco, ou um pouco para o Ceará. Deixa eu citar aqui, doutor Pedro, os livros que o senhor trouxe aqui para o programa. Um que nós já falamos aqui, que é... Desculpa o meu entusiasmo. Não, mas isso é muito bom. O senhor está sendo aqui uma testemunha da história. Sou. Né? E como o senhor foi uma testemunha ocular da história, que partícipe da história, é muito natural essa sua verve. Isso é muito bom, porque mostra que o senhor veste uma camisa e uma ideia e luta por ela. É importante. O doutor Pedro Cisnando Leite lançou esse livro, O Grande Novo Nordeste, de Virgílio Távora, não é? E tem livros aqui que serão lançados. Do grupo da Econometrix. Do Econometrix. São ex-chefes de Atene, ex-diretores do banco, ex-superintendentes da Eu vou citar o nome aqui, o doutor Pedro Cisnando, eu vou citar o nome: Pedro Jorge Ramos Viana, José Nicásio de Oliveira, Pedro Cisnando Leite, Manuel Osório de Lima Viana, Antônio Cássio Queiroz Serra, Valfrido Salvino. Foi superintendente da Sudene, diretor do banco. Foi superintendente da Sudene. André Luiz Lopes Viana. São jovens economistas que Pronto. E esse Instituto Econometrix reúne. Está lançando também Recursos para o Nordeste, um grito de alerta, está sendo distribuído, inclusive, na bancada. Estão mandando para toda a bancada nordestina. Por que esse grito de alerta? É para que as pessoas não fiquem na ideia de que o Nordeste não precisa mais dos recursos. Basta dizer que o governo anterior achou tanto que o Nordeste não precisava dos recursos, que propôs uma PEC para retirar 30% dos recursos dos fundos constitucional do desenvolvimento do Nordeste, que nós trabalhamos durante 20 anos para construir. Como é, para construir... O governo passado da Dilma. Foi. Tirou 30%? Não, propôs a PEC, mas não passou. Mas nós nos rebelamos, né, falamos, escrevemos, e os deputados, os políticos realmente tiveram entenderam acessibilidade. Isso, né, e por falar em políticos, deixe-me dar uma mensagem aqui final do senhor Virgílio Távora, que é uma veracidade, uma certeza do que ele disse. Recentemente, o Virgílio era um grande estadista, né? Foi um grande estadista. Foi. Mark Spencer é um economista que se dedicou muito ao estudo do desenvolvimento econômico das regiões emergentes no mundo. Publicou recentemente um livro sobre as perspectivas dessas nações emergentes no futuro. Você sabe o que ele diz? Como grande novidade, é o que o Virgílio Távora disse em 1970. Ele disse assim: o desenvolvimento econômico não é feito necessariamente com recursos naturais, com belezas, nem com isso, não. O desenvolvimento econômico é realizado, né, com a política correta, planos, projetos, né, que levem em conta os interesses do povo, do bem-estar da população. E também ele diz, o segundo aspecto é que tem que ter instituições para realizar isso. Sem instituições que executem, que administrem, que façam isso, não existe. Instituições coordenadas. Os primeiros estudos que o banco fez, com a sua equipe de jovens gênios, que eram aqueles meninos, o que eles fizeram? Eles disseram que não podíamos fazer o desenvolvimento se não houvesse uma coordenação. Que o Nordeste, o que estava pagando, era a desarticulação das instituições. O Nordeste gastava muito dinheiro para as secas, mas não tinha articulação. Era preciso articulação. O que é que o Mike Spencer diz? Por isso que surgiu aquela frase, indústria da seca, que se gastava muito dinheiro aqui, toda a seca era um desperdício de dinheiro. E o Mike Spencer... De certa forma, existia também, né? É verdade. Eu tenho uma contribuição, eu tenho livros escritos sobre esse assunto. Mas a conclusão dele aqui,
que é isso que nós estamos propondo nesses estudos. Estamos chamando a atenção. As pessoas sabem, mas não assumem isso. Tem de ter planejamento científico, bem feito, não com dados manipulados ou dados que não são realísticos. Tem de estudar, tem de conhecer a realidade e fazer planos. E tem que ter tecnologia. E não em planos como o Mark Spencer faz, e que todos os economistas do mundo, hoje que está trabalhando seriamente nesse assunto, diz, o estudo não são documentos, vários volumes. Eu tenho visto vários estudos. Eu digo, a pessoa vai dizer assim, o professor Sinano está ali, não está dizendo a verdade. Vários estudos foram feitos, vários documentos foram feitos. Nos últimos 10 anos, 15 anos, 20 anos. Muito. Tudo na prateleira. Não funciona. Tem de ser planos de planejamento. É um processo contínuo, em que todos participam. Com base na realidade. Estudo, né? Na realidade, em recursos e em metas que devem ser acompanhadas e fiscalizadas. E é assim que se faz desenvolvimento. Sem isso, nós vamos ficar eternamente num estágio que chama de economia média. Vamos ficar sempre média. Nunca vamos romper as barreiras desse subdesenvolvimento que nós vivemos. A quantidade de pobreza que nós temos no Nordeste, eu fico até assim, sem ânimo para fazer a quantidade de pobres que tem no Nordeste. Estão realmente sendo subutilizados. É mão de obra, é gente que poderia estar colaborando para o desenvolvimento econômico do Nordeste. E eles podem. E o Banco do Nordeste pode fazer a mobilização e uma nova regimentação de um novo recomeço do Nordeste. De um novo plano para o Nordeste. Doutor Pedro Cisnano, muito obrigado. Inclusive, o que o senhor acaba de falar aí, essa questão de planejamento com base na realidade, para fazer uma mudança, né, qualitativa na condição de vida do povo. Porque não adianta desenvolvimento se você não incorporar esse povo no mercado. E isso gera desenvolvimento econômico não só para o Nordeste, mas para o Brasil. Isso gera, fundamentalmente, o Nordeste, na situação que ele está, ele é sempre um peso, mas a gente não precisa ser peso para ninguém, porque a gente tem nossas capacidades. Renato, ó, o senador Virgílio já foi de uma visão extraordinária. Por isso que eu me entusiasmo bem com ele. É porque essas coisas todas que nós estamos falando, ele disse aqui, o objetivo final do desenvolvimento é o homem. Nós temos de educá-lo, prepará-lo, né, para ele se incorporar ao processo de desenvolvimento. Essa frase de estudo. Plano de governo tem que ter um objetivo, o homem. Projetos, obras públicas. Mas grande parte dos nossos políticos, quero me perdoar eles, dos técnicos, da população do Manual, vê o desenvolvimento de maneira diferente. Pensa que desenvolvimento é ter fábricas, ter estradas, ter portos, né, ter edifícios, ter cidades cheias de prédios, isso é que é desenvolvimento. Isso não é desenvolvimento. Desenvolvimento é aquilo que incorpora o processo, que as pessoas participam do processo, que usufrui do desenvolvimento, e que pode manter as suas famílias, né, e a sua vida dignamente, né, respeitada, né, e realmente dedicada ao bem comum. Isso aqui é o desenvolvimento econômico. Doutor Pedro Cisnano Leite, muito obrigado. Está aqui os livros, O Grande Novo Nordeste, de Virgílio Távora, grande visionário, grande estadista, grande político, Virgílio Távora. Recursos para o Nordeste, um grito de alerta. Banco do Nordeste como agência de desenvolvimento econômico, doutor Pedro Cisnano. Sempre muito bom tê-lo aqui no Questão de Olho. Obrigado, doutor Pedro. Muito bom. Eu fico muito agradecido e feliz com essa entrevista. E é importante tudo que o senhor disse, porque isso vai ecoar, vai ressoar, vai impactar. As pessoas vão ouvir na rádio, vão ver na TV, vão conversar. E essa frase final que o senhor falou do Virgílio, o desenvolvimento, não é nada se não transformar a realidade e se focar na mudança qualitativa de vida das pessoas, do homem, enfim. Renato, eu no final até mandei uma mensagem, né, por WhatsApp dizendo que a mim era um grande entrevistador, né, porque eu sou um acadêmico, eu vivi no mundo científico, eu sei falar calmo, lento, né, com palavras floreadas, mas eu não consigo resistir, né, às emoções, né, de uma vida toda dedicada a esse assunto, à literatura e às suas perguntas instigantes. Obrigado. Eu fico muito feliz por isso. Doutor Pedro Cisnano Leite, é muito bom tê-lo hoje aqui. É um orgulho sempre tê-lo aqui no programa Que é Só. Muito obrigado. O senhor é uma autoridade do Estado que contribui, continua contribuindo, né? E é um visionário e um lutador pela causa do Nordeste. Isso é muito importante. Isso precisa estar presente nos homens públicos, nas pessoas. A gente tem que sempre fazer essa reflexão. Ela nunca é tardia. Até porque a causa e o problema do Nordeste não está resolvido.
É um Obrigado, desafio. É sempre um desafio, mas nós temos saída, temos como reverter isso. Temos. Pronto. E é isso, essa é a grande mensagem. O Nordeste não necessariamente precisa ser só isso. Tem conhecimento, capacidade Pronto. e vontade. Tem que concretizar essa vontade. Doutor Pedro Cisnando, obrigado. Muito bom tê-lo hoje aqui no programa Questão de Ordem. Doutor Pedro Cisnando Leite hoje aqui comigo. Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.